Nosso assunto agora é a pandemia. Cientista da Organização Mundial da Saúde denuncia pressão da China para barrar tese de que o novo coronavírus tenha se originado de um laboratório em Wuhan, no país asiático. Segundo a denúncia, o Partido Comunista da China colocou a OMS contra a parede para que o órgão rejeite essa teoria. A revelação foi feita por Peter Ben Embarek, especialista em segurança alimentar que liderou a investigação da OMS sobre a origem da Covid-19. Peter fez a denúncia em um documentário veiculado por emissoras dinamarquesas. No vídeo, o cientista disse que colegas chineses influenciaram a apresentação das descobertas da equipe, sendo contrários a fazer uma conexão entre a China e o vírus. Ana. A China, tem certeza, Vitor? A China comunista, Partido Comunista Chinês, fazendo pressão aí para que informações sobre o vírus que se originou na China e tomou o mundo e que agora há mais de uma investigação, há investigações de outros países também em relação se ele realmente escapou do laboratório de Wuhan, a China fazendo pressão para as pessoas ficarem caladas? Não, Vitor, deve ter alguma coisa errada aí. A China jamais faria isso, o Partido Comunista Chinês jamais cercearia a liberdade de expressão ou de investigar a origem do vírus, jamais esconderia mais de 1 milhão de muçulmanos uigures em campos de concentração, sendo maltratados. Imagina, Vitor, tem alguma coisa errada aí nessa notícia. Não pode ser. Será, Bruna? Pois é, né? A China vive de propaganda, então para ela é sempre um problema quando a verdade vem à tona, né? Ainda mais por causa que a Rota da Seda é esse grande projeto que ela estende aí pelo mundo a sua influência, né? Nesse avanço imperialista. Então é muito complicado. Todo mundo sabe que o vírus veio lá, todo mundo sabe, né? Mas que tenha sido dessa maneira como o jornalista indica, isso vai realmente repercutir mal, né, para todas as estratégias de propaganda da China. A gente sabe que a China não contabilizou direito o número de mortes, a gente sabe que eles escondem os números, a gente não sabe como a pandemia ocorreu e se desenrolou na China, a gente não sabe quais estratégias ali funcionaram, a gente não sabe absolutamente nada, porque a China para o mundo é uma peça de propaganda. Ali o que a gente sabe de fato, de alguns jornalistas, de algumas pessoas que corajosamente tiveram a bravura de percorrer aquele território, é que há muitos movimentos de resistência de chineses que são contra o Partido Comunista Chinês. E é por isso que a gente entende que se invista tanto em propaganda e que o Partido Comunista Chinês preze a propaganda e coloca a propaganda no topo do seu rol de políticas públicas, assim, de primeira necessidade, né? Porque sem propaganda, esse é um regime que não fica de pé, nem lá dentro, muito menos fora. Diga, Zé. Essa pressão ela é antiga, né? E o que me indica de que a China tinha uma preocupação especial e, portanto, a grande possibilidade de ter sido mesmo um acidente, não há nada até agora que prove, a origem é lá, mas não se sabe exatamente qual o motivo da origem, né? Se foi um acidente no laboratório de Wuhan, ou como aconteceu essa transmissão que a gente sempre diz aqui. Esse vírus, ele sempre esteve presente em animais e, num determinado momento, ele acabou infectando o humano e o grande problema é de humano para humano e aí iniciou-se a pandemia, né? Então, o que eu tenho a dizer, Vitor, no início dessa pandemia, lá em março de 2020, o embaixador chinês, ele conversou com a ministra Tereza Cristina. E aí a conversa dele com ela foi no sentido seguinte: nós vamos comprar muito mais alimentos de vocês durante esta crise, que a gente não sabe a duração. Então, pode preparar que vamos comprar mais alimentos, carne, enfim, vegetais e tal, e ração, soja e milho. Mas nós gostaríamos de pedir uma coisa: apoio político. Então, nessa conversa, na verdade, ele não ligou para adoçar a boca e dizer: olha, nós vamos aumentar as compras porque nós vamos parar a China.
ligou para dizer, olha, nós estamos cobrando apoio político. Então, se lá atrás eles estavam cobrando apoio político, é porque tinha certeza desse embate de comunicação que aconteceria no pós-pandemia, e isso está acontecendo. Portanto, essa pressão, ela é antiga e uma defesa, sim, da China.